Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e estamos aqui na série Começando uma Nova Vida e hoje nós vamos falar sobre recursos para quem anda com Deus. É uma mensagem que eu tenho certeza vai ser uma bênção na sua vida. Eu queria te desafiar a ficar até o final, assistir. Se você for abençoado, você compartilhar essa mensagem com os seus amigos e deixar também aí seus comentários no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas, tornar o nosso canal mais relevante, faz com que o YouTube mostre essa mensagem para outras pessoas que estejam precisando ouvir essas coisas. Então ajude-nos nisso. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Deus te abençoe, tenha aí uma boa audição da palavra de Deus. Certamente você vai se lembrar de alguns outros recursos que eu não vou abordar aqui. A minha intenção não é esgotar o assunto, mas falar sobre 3 recursos que eu considero fundamentais, essenciais para quem anda com Deus poder ter uma vida de sucesso. Antes de mais nada, eu quero dizer que você pode ter uma caminhada de sucesso com Deus. Deus preparou recursos para que você seja um sucesso na caminhada de fé. Você pode ser sal dessa terra, você pode ser luz deste mundo, você pode ser eficaz testemunha de Jesus. Isso não é um sonho, uma utopia, é uma realidade que você pode provar, você pode experimentar. A Bíblia diz que Deus nos colocou como luzeiros neste mundo de trevas. Nós podemos refletir a luz de Jesus Cristo e iluminar a vida deste mundo perdido. Segundo o próprio Jesus mesmo disse, nós conhecemos o caminho, que é Ele, e, portanto, podemos apontar o caminho para aqueles que se encontram perdidos. Vejamos, então, os recursos para quem anda com Deus. Basicamente, quero falar de 3, sobre a Bíblia, o Espírito Santo e a oração. São assuntos que você também já conhece, mas que precisamos frisar a importância deles aqui. Sobre a Bíblia, eu quero dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é suficiente para nos orientar. Cremos na Bíblia como única regra de fé e prática, como única autoridade infalível em assuntos de fé e de conduta. Ela pode nos orientar, nos dar rumo à nossa vida. Ela é a palavra de Deus, uma palavra viva, uma palavra eficaz. Ela é o padrão legítimo para governar o nosso comportamento e também para estabelecer os critérios de avaliação aos quais nós seremos submetidos. A palavra de Deus, ela provê esperança, ela dá direção, ela faz correção, ela dá instrução e ela te prepara para a vida. Os princípios ensinados na palavra de Deus são de valor eterno. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, o Senhor Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela pode me preparar para toda boa obra. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Jesus reconheceu a Escritura Sagrada como a verdade. Orando ao Pai, capítulo 17, versículo 17 do Evangelho de João, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
A mensagem da Bíblia deve estar abundantemente enraizada na sua vida, para que ela possa surtir os efeitos que Deus deseja. O próprio Deus nos orienta em sua palavra, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. A palavra de Deus deve habitar em você ricamente. O Espírito Santo, ele é necessário para que possamos ter uma vida abundante, uma vida de sucesso na caminhada cristã. O Espírito Santo é o guia, o instrutor, o conselheiro. Ele revela a você a sabedoria de Deus. O Espírito Santo é eterno, porque ele é Deus. Só Deus é eterno. E a Bíblia chama o Espírito de Espírito eterno. Nenhuma das criaturas são eternas. Podem até ganhar a vida eterna, como é o seu caso e o meu caso, desde que cremos em Jesus. Jesus disse que quem crê em mim tem a vida eterna. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu lhes dou a vida eterna. Mas nós não somos eternos, passamos a ter a vida eterna, mas nós tivemos um princípio, somente Deus é eterno. Eternidade, quando você pensa em passado e quando você pensa em futuro, só Deus é assim. O Espírito Santo é onipresente. Em todos os lugares onde a sua presença se fizer necessária, aí ele estará. O salmista diz, para onde poderei fugir do teu Espírito? Não tem como, ele é onipresente. O Espírito Santo, ele é fundamental para que você tenha uma vida vitoriosa em Cristo. É o Espírito Santo quem te dá a vida espiritual. João capítulo 6, versículo 63 diz, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. O Espírito Santo batiza você no corpo de Cristo, tornando você parte desse corpo. Integra você na família de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 diz, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O Espírito Santo capacita você a testemunhar de Jesus Cristo com eficácia. Atos capítulo 1, versículo 8 diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus está dizendo aqui que nós podemos ser cheios do poder de Deus por meio da presença e ação do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo pode te dar poder para se tornar uma testemunha eficaz de Jesus. Talvez você se sinta uma pessoa tímida, uma pessoa introvertida, com dificuldades de falar em público, e eu quero te dizer que eu também sou uma pessoa assim. Somente pelo poder do Espírito Santo é que eu tenho a graça de poder falar da palavra de Deus como falo. Eu sou uma pessoa tímida, mas o poder de Deus opera em mim, me capacitando para que eu seja testemunha de Jesus Cristo. E Ele quer fazer isso na sua vida também, tornando você uma eficaz testemunha de Jesus Cristo. O outro recurso é o recurso da oração. Já temos falado também abundantemente aqui a respeito da importância da oração na vida do Filho de Deus. A oração, ela proporciona comunicação entre você e Deus. Ela dá a você a oportunidade
de louvar a Deus, de agradecer e de pedir a intervenção de Deus na sua vida e na vida dos outros também. E o mais interessante é que Deus ouve oração. O salmista, no Salmo 65, versículo 2, diz: Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Este homem, deste salmo, tinha a experiência de que Deus ouvia a oração de quem clamava a Ele. Não sei o que você pensa a respeito de Deus, como você entende essa questão de oração, mas eu já ouvi algumas pessoas mostrando-se preocupadas em incomodar Deus com pequenas coisas, dizendo: esse é assunto tão pequeno, não vou lá incomodar a Deus com isso. Fique sabendo que se você é alguém que anda com Deus de verdade, Deus tem o maior prazer em te ouvir e Deus não tem a agenda dele muito lotada que ele não possa parar para te ouvir e dar atenção aos seus detalhes. Jesus disse que Deus se interessa tanto por você que tem até os fios de cabelo da sua cabeça todos contados em sua presença. Deus pode ouvir a sua oração e ele se agrada de ouvir a oração do justo, daquele que anda em sua presença. Provérbios capítulo 15, versículo 8 diz: O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Quando você ora, isso agrada a Deus. Deus não apenas se agrada da oração, mas Deus responde a oração. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus diz: Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Tendo a Bíblia como única regra de fé e prática e deixando ela habitar ricamente na minha vida, tendo o Espírito Santo como companheiro, conselheiro, aquele que me guia a toda a verdade, e tendo a oração como um caminho aberto para minha comunicação com Deus, sabendo que Deus dá atenção à minha oração, Ele gosta de me ouvir orar e Ele responde à minha oração, então certamente eu terei sucesso. Certamente você terá sucesso. Que Deus possa nos ensinar a ser alimentados diariamente pela palavra de Deus, por meio da leitura, por meio da audição, por meio da memorização, por meio da meditação, por meio de estudo dedicado desta palavra. E isso se transformar em prática de vida. Que Deus nos ensine também a cultivar intimidade com o Espírito Santo, não o entristecendo, mas andando com Ele em santidade de vida, aceitando esse sábio conselheiro nos guiar passo a passo no caminho do temor de Deus e aprendendo a ter sucesso na vida de oração. Assim, o nosso caminhar com Deus será de pleno sucesso. Vamos orar. Eu quero orar por você. Pai querido, eu quero neste momento pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor segure em nossas mãos e nos faça andar em vitória. Nos faça ter sucesso nessa caminhada com o Senhor. Ajude-nos a valorizar o estudo da Bíblia. Ajude-nos a valorizar a companhia do Espírito Santo. Ensina-nos a honrá-lo, a não entristecê-lo. Deus, e também ensina-nos a gastar tempo precioso na oração, porque a nossa oração te agrada e o Senhor responde à nossa oração. Nós oramos no nome de Jesus. Deus te abençoe. Se essa palavra te abençoou, deixa aí o seu like em nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe também esta palavra com seus amigos, para que eles também possam ouvir e serem abençoados. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você quiser contribuir com a nossa igreja, as informações sobre a conta da nossa igreja, como fazer um Pix para a igreja, tudo isso sai também aí no vídeo e você pode daí pegar as informações e ofertar na nossa igreja. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.